Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa, ou melhor, sobre as revoluções russas. É melhor, é mais adequado, tá, a gente se referir ao que aconteceu em 1917 ou aos eventos que aconteceram em 1917 na Rússia como revoluções. Já já vou explicar. Antes de falar propriamente das revoluções, a gente vai tentar entender um pouco sobre a economia, a sociedade e sobre a política russa antes de estourar as revoluções russas em 1917. Vamos começar então falando um pouco sobre a situação política e sobre a situação social. Essa imagem que vocês estão vendo, ela mostra os rebocadores do rio Volga. Esses caras, eles recebiam uma ninharia, recebiam pouquíssimo dinheiro, quase nada, para ficar rebocando navios ali até um porto onde que pudesse desembarcar as coisas. A Rússia tem um problema crônico que é acesso ao mar. E aí, em muitos lugares, então, essas pessoas eram utilizadas para rebocar esses navios. Imagina, um grupo de pessoas rebocando um navio de toneladas era um trabalho desumano, mas era aquilo que tinha para fazer naquele momento ali, porque grande parte da população russa vivia numa miséria completa, uma miséria terrível. Bem, falando, portanto, da sociedade, grande parte dela ainda estava presente no campo, grande parte da população era camponesa, mas era um povo que não tinha acesso à terra, porque as terras elas eram praticamente da igreja ortodoxa, do governo russo, do governo imperial russo da nobreza. Então, o acesso à terra era muito difícil, então grande parte da população não tinha acesso à terra. A sociedade vivia, ou o povo vivia, numa organização quase semifeudal, ou semifeudal. A servidão tinha acabado, tinha pouco tempo, ali no final do século XIX, os resquícios desse regime de servidão ainda existiam na sociedade. Então, grande parte da população vivia numa situação bastante miserável. Do ponto de vista político, a Rússia era uma monarquia absolutista, que a gente chama de monarquia czarista, porque o poder era dado ao czar. Czar era o título que os imperadores russos utilizavam para se nomear, como herdeiros muito longínquos do Império Romano. Então eles também se nomeavam como czar. Na verdade, não era exclusivo da Rússia o imperador, essa ideia do imperador se nomear como czar. Existiam outros czares ali na região da Europa Oriental. Mas, por enquanto, isso não é importante. O que é importante para a gente saber é que o poder era praticamente todo concentrado nas mãos do czar. Tá? Bem, ter o poder concentrado nas mãos do czar pode levar a problemas muito sérios, porque se o governo, se o imperador ele for inábil para o governo, ele pode provocar crises terríveis no país. É o que vai acontecer, por exemplo, com Nicolau II. Bem, antes de qualquer coisa da gente falar sobre o Nicolau II, propriamente dito, nós temos aqui nesse slide mostrando uma questão bastante problemática na Rússia, que é a questão agrária. O povo, que tinha grande parte da população camponesa, tinha saído do sistema da servidão e não tinha terra para trabalhar. E aí a população passava muita fome. Lembrando que a Rússia ela tem um inverno super rigoroso, então se você, por exemplo, não consegue manter um estoque ou fazer um estoque de comida, um estoque de produção agrícola para suportar o inverno, obviamente que você vai ter muita dificuldade para sobreviver ao inverno. Então a população queria, depois do fim da servidão, queria a distribuição de terras. Então a questão agrária basicamente a reforma agrária que o povo desejava que acontecesse, para o povo ter a possibilidade de produzir alimentos para sobreviver às dificuldades que tinham quando principalmente chegava o inverno. Então essa foto, uma fotografia do início do século XX, mostrando uma família camponesa,
da Rússia, do interior da Rússia, não sei exatamente em qual cidade, mas mostram aqui basicamente crianças e idosos. Então a vida, a expectativa de vida na Rússia, como toda a Europa na verdade, era muito baixa. Provavelmente os homens e as mulheres estavam na lida, ou estavam trabalhando, ou até mesmo poderiam ter morrido deixando muitos órfãos. A questão da orfandade era um problema muito sério ao longo de todo o século XIX, depois da Revolução Industrial, até muito recentemente na história. Era muito presente no imaginário e na vida das pessoas a, a, a presença de muitos órfãos, porque os pais morriam muito jovens, tinham muitos filhos, as mães não recebiam o cuidado mais contundente, ou mais qualificado, melhor dizendo, para preservar suas vidas. Então as mulheres acabavam sofrendo e morrendo no parto, na própria gravidez, e os homens, que também não tinham acesso ao sistema de tratamento de saúde, acabavam também morrendo jovens. Então, portanto, chegar à idade, à terceira idade, né, era muito difícil. Bem, o fato é que a situação no campo era ainda pior, porque o povo não tinha acesso a absolutamente quase nada, né? Bem, sobre os antecedentes que a gente está abordando aqui, tem uma situação que acaba contribuindo bastante para a piora no governo russo, que é uma guerra que acontece entre a Rússia e o Japão. Eu estava falando da sociedade, eu estava falando da política. Teoricamente, sim, quase que de forma marginal, eu também falei sobre a questão da economia, mas a Rússia tinha problemas muito graves, porque a Rússia era praticamente toda agrícola, mas as terras eram concentradas nas mãos de poucas pessoas e a população, portanto, ficava marginalizada. Então a situação social e econômica da Rússia era muito ruim. Uma coisa que vai piorar a situação é esse envolvimento da Rússia nessa guerra contra o Japão. Por quê? A Rússia estava de olho numa região chamada Manchúria, para ter inclusive acesso ao mar quente, né? Mares quentes, não, ou vias comerciais de mares quentes. Nesse momento em que a Rússia se envolve numa guerra contra o Japão também estava com um plano imperialista. Acaba que, pela dificuldade imensa da Rússia levar a sua logística de guerra para essa região, a Rússia acaba tomando uma sova, acaba sendo amassada pelo Japão, e isso vai piorar bastante a situação econômica e financeira da Rússia. Então a guerra russo-japonesa, ou também chamada Guerra da Manchúria, é uma guerra em que os russos se envolvem contra o Japão e eles perdem essa guerra para o Japão, e a perda da guerra faz com que a situação econômica piore bastante. E isso vai levar, obviamente, a protestos que vão tomar grandes cidades lá na Rússia. Essa imagem, não é fotografia, essa imagem aqui é uma ilustração que mostra pessoas protestando contra o imperador no Palácio de Inverno, e nesse protesto o imperador mandou enfileirar os soldados ali da Guarda Imperial em frente ao palácio. Quando a multidão chegou pedindo pão, pedindo comida, pedindo melhorias nas condições de vida, ele mandou abrir fogo e aí um monte de gente morreu. Então, portanto, o governo ele lidava muito mal com as demandas da população. Por ser um governo absolutista, ele não tinha muito ali espaço para as práticas políticas, para as boas práticas políticas, né? Porque a política basicamente é a arte de conviver com a diferença. E aí ele tinha essa dificuldade de lidar com as diferenças, com as ideias diferentes, com as críticas que eram feitas ao seu governo. De qualquer modo, a série de protestos, não foi só esse protesto que aconteceram greves, manifestações, reivindicações, etc., em muitos lugares da Rússia. Isso pressiona bastante o governo, principalmente porque pegou muito mal esse assassinato em série aqui de pessoas que estavam fazendo protesto. E aí o que vai acontecer? Sem querer, sem desejar, meio que a contragosto, o czar vai ser obrigado a convocar o parlamento. O parlamento lá na Rússia chamava Duma, e aí ele, ao convocar o parlamento, ele vai ter que lidar obrigatoriamente com esse grupo que vai, de repente, criticá-lo. Porque, como aquilo que eu disse, que a política é a arte de conviver com a diferença. E aí,
quando os trabalhos começam, da Duma, quando os trabalhos do parlamento começam, o Nicolau é muito criticado por todas as coisas erradas que eles estavam fazendo, porque a situação não melhorava, e aí acaba que o Nicolau dissolve a Duma. Ele convocou, mas dissolveu. É muito diferente, a gente não pode pensar que o parlamento, por exemplo, brasileiro, que é permanente, ele é eleito pelo povo, e aí os trabalhos começam, a menos que o governo, numa situação bastante extraordinária, dissolva o parlamento funciona permanentemente. Então, quer dizer, os deputados estão lá permanentemente. Se trabalham é outra coisa. Bem, mas a Duma lá a Duma lá na Rússia, ela era convocada e dissolvida ao sabor da vontade do imperador. Então, se, por exemplo, ele quisesse, ele tá lá criticando o chapéu que ele utilizou para cavalgar nas redondezas de Tobolsk. Então, ele iria, por causa dessa crítica, ele ia dissolver o parlamento. Obviamente, pessoal, que eu estou brincando aqui, eu estou falando metaforicamente, mas ele não suportava críticas que eram feitas ao seu governo. E nesse momento, por causa da dificuldade que o povo tinha, os grupos tinham de manifestar-se contra o governo de forma institucionalizada, por meio do parlamento, por exemplo, surgiram vários outros grupos que começaram também a se organizar, propondo inclusive uma alternativa ao governo. Um dos grupos de maior destaque nesse momento foram os sovietes. Soviete é o nome russo para conselho. Então o conselho, ou os conselhos, eram organizações populares que reuniam até desde algumas dezenas de pessoas até milhares de pessoas. Então os sovietes eram organizações populares para que eles pudessem resolver problemas relacionados à vida prática ali do dia a dia ou até mesmo questões políticas maiores. Os sovietes foram fundamentais na mobilização da população contra o Nicolau II. Então, esses sovietes eles foram o principal ponto de suporte para o sucesso das revoluções que vão acontecer em 1917. Então, os sovietes eram organizações populares. Então, o povo se reunia para resolver algum determinado problema ou até mesmo para fazer grandes reivindicações. Um outro grupo, aí sim, mais institucionalizado, foi o Partido Operário Social Democrata Russo. O Partido Operário Social Democrata Russo era a principal força de esquerda que existia ali naquele momento. E quando o Partido Operário Social Democrata Russo funcionava, dentro dele existiam dois grupos. Um grupo que era favorável à implementação do socialismo, ou seja, fazer com que a Rússia saísse daquela condição semi-feudal e transformasse a Rússia num país socialista, unindo, por exemplo, a mobilização dos camponeses e dos operários. Por isso, e daí dessa mobilização, a partir dessa ideia, dessa união ideal, né, entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores das fábricas, que eles pegam um símbolo de cada grupo e faz depois o símbolo que vai ser consagrado como símbolo dos comunistas, o símbolo dos socialistas, que é a foice e o martelo. A foice representando os trabalhadores do campo e o martelo representando os trabalhadores das fábricas urbanas. Bem, esse grupo que era favorável à implementação do socialismo na Rússia, portanto esse grupo era socialista, eles eram a maioria dentro desse partido. E aí, por ser a maioria em russo significa bolchevique. Então, portanto, eles, dentro do partido, a maioria defendiam essa ideia. Uma minoria, eu diria que essa minoria era mais ortodoxa, que ela acreditava que a cartilha do Marx deveria ser seguida para que houvesse um aumento da produção de riquezas. Na Rússia era necessário, então, que a Rússia fosse transformada de uma situação feudal para um sistema organizacional capitalista, para depois, com o amadurecimento do capitalismo, a Rússia chegasse ao socialismo. Então, essa minoria dentro do Partido Operário Social Democrata Russo pregava, então, portanto, uma espécie de revolução capitalista, nos moldes da Revolução Francesa, por exemplo, uma revolução burguesa, né? A discordância deles fez com que a situação deles ficasse muito difícil dentro do partido e eles acabaram sendo expulsos no ano de 1912.
Bem, então vocês conheceram alguns personagens da Revolução Russa. A gente falou sobre os sovietes, a gente falou sobre os bolcheviques e mencheviques, e aí a gente falou sobre o Nicolau II, a gente falou sobre a Guerra da Manchúria, a gente falou sobre alguns temas importantes também, como que era a Rússia antes do estouro da Revolução. Só que vai ter um evento que vai ser fundamental para também marcar o sucesso das revoluções de 1917, ao mesmo tempo que esse sucesso ele só pôde acontecer pelo fracasso do governo do czar Nicolau II. E esse fracasso tem a ver com um grande evento que vai ser um divisor de águas, tanto na história da Europa, de uma forma geral, quanto na história da Rússia. Mas para você saber que evento é esse e como ele impactou a história da Rússia, você vai ter que assistir o meu próximo vídeo, tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau!